Meu nome é Rui Filho, sou curador aqui dessa parte da programação e queria convidar para vir para cá Sueli Monique, por favor. Sueli, ela é mais do que qualquer coisa que ela possa dizer que ela é uma pensadora. Não é melhor que querer representar alguém? Ela é uma pensadora, uma ensaísta. A Sueli é dessas pessoas que de tempos em tempos tem a capacidade de construir para a gente ideias, pensamentos, conceitos e lugares. Por isso, para mim, é um prazer imenso ter você aqui com a gente. Laís Bodansky, acho que todo mundo conhece, ela é cineasta, tem uma grande produção, uma ação muito sensível a partir do cinema, fez uma caravana belíssima participando do cinema, espalhando o cinema do país. Por favor, Laís, seja bem-vinda. Roberta Estrela Dalva, que eu chamei agora só para sacanear porque ela estava ocupada. A Roberta, como que eu te defino? Ela é atriz, mas antes de ser atriz, ela é uma cidadã, que eu acho uma definição. Ela é uma artista, ela é uma inquieta com a cara do nosso tempo, porque ela faz slam, ela é MC, trabalha no Bartolomeu no 23 de fevereiro. No Frente 3 de Fevereiro. Tem uma pesquisa relacionada a essa linguagem de aproximação entre hip hop e outras relações com a arte, que é muito instigante, muito especial. E Carol Bensimon, que é uma jovenzíssima escritora, com essa cara de menina, que veio de Porto Alegre, para a gente poder conversar um pouco. Você escreve no Zero, é isso? Está escrevendo no Zero Hora, de Porto Alegre. A partir desse encontro com uma pensadora, uma cineasta, uma atriz, uma escritora, vamos tentar investigar e entender um pouco o que vem a ser essa relação do feminino com a palavra, com o dizer, e mais do que isso, com o situar-se no mundo de hoje. A gente começa com a Sueli. Vocês não gostariam de vir para cá? Como tem pouca gente, ele vai ficar mais próximo. Vocês se incomodariam? O ideal seria de ficar aqui numa pontinha com as perninhas balançando, mas aí já montaram todo o negócio da luz do jeito. Vai ser mais uma conversa mesmo, né? Legal. Bom, eu quero agradecer esse convite e ter proporcionado esse encontro aqui, né? Não deu para saber, mas estou bem curiosa. Eu não vou ficar lendo, porque não é uma conferência, nada disso, mas eu vou me guiar para vocês, falar um pouquinho, de 10 minutos, só para dar um start, né? Depois que eu me pedi. Então, eu chamaria a ideia que eu vou colocar aqui, que é uma ideia, que já é muito, né? O que o feminino, o que pode o feminino na palavra? O que pode a palavra do feminino? Né? E para começo de conversa, é bom lembrar o óbvio, e eu já vou lembrar isso também, que o feminino não coincide com a mulher, biologicamente falando, né? A mulher feminina. Mas o feminino habita potencialmente a subjetividade tanto dos homens quanto das mulheres. Somos todos bissexuais nesse sentido. Mas quando eu falo bissexual aqui, o que eu estou chamando de sexual? O que é a sexualidade aqui, né? Com certeza eu não estou falando da sexualidade na redução que ela sofreu, que tornou a pobre genitalização falocêntrica. Também, assim, não lado essa palavra, mas vocês não entenderam. Mas eu estou falando mais do caráter erótico e desejante da vida, isso que eu estou chamando de sexualidade. E como é que a gente vai falar de palavra? Da palavra corpo que roça nas coisas. Aliás, quem falou a palavra que roça nas coisas foi o Amado Pinheiro, que vocês talvez não conheçam, porque ele é muito discreto, mas é um pensador fabuloso, professor da PUC. A palavra corpo que roça nas coisas. Se a gente pensar que a vida é ao mesmo tempo forma e força, e que a forma e força em qualquer setor da vida são indissociáveis,
a forma compõe um mapa organizado, no qual a gente se situa, e a força é uma espécie de oceano, uma espécie de um oceano que não está organizado, esquadrinhado, não. É um campo de vetor de forças. As capacidades dos nossos órgãos de sentido para apreender a forma e a força não são as mesmas. A gente está mais habituado a usar a nossa capacidade que nos permite apreender as formas. Formas, cores, volumes, né? Então, eu vejo essa sala, estou vendo a forma, eu vejo a roupa de vocês, o penteado, o gesto, a expressão do rosto, nessa sala do SESC, nesse projeto do Rui, na ligação com o Felipe, não sei o quê. Eu associo o que eu estou vendo a tudo isso, que está no meu repertório, e daí eu atribuo um sentido, né? Então, é uma apreensão das coisas via percepção, visual, auditiva, etc., e o repertório cultural que eu uso para associar ao que eu percebo. Então, isso aí eu vou chamar de uma avaliação sensível cultural. Beleza, isso todos nós usamos e abusamos. No entanto, tem uma outra capacidade no nosso órgão de sentido, que a gente vai ver que não por acaso a gente faz de conta que nem existe, assim, até parece que não existe, embora quer a gente queira, quer não, está ali o tempo inteiro, né? Que é como a gente decifra ou aborda, ou se aproxima, ou se situa nas forças. Então, as forças, elas não são apreendidas pela percepção. O olho, ele tem a retina, que percebe a forma, mas ele tem uma outra potência. Uma potência de ser tocado por aquilo que ele vê. O mesmo vale para o ouvido, para o tato, etc. Então é o seguinte, as forças, elas têm um efeito no corpo da gente, porque elas produzem na gente um certo estado. Tá? Acho que todos vocês sabem do que eu estou falando, que não tem nenhuma complicação, isso não depende de nenhuma espécie de referência acadêmica nem nada. São as coisas que eu estou elaborando, né? Então, esse estado que as forças produzem no corpo, eu vou dar um nome aqui de afecção, para dar um nome, se vocês quiserem propor outro nome, a gente pode dar outro nome. E esse estado que se produz no corpo, eu vou chamar de experiência estética. A experiência estética é esse estado que se produz no corpo como efeito das forças no nosso corpo. E esse estado, essa experiência estética, ela também tem efeitos. Ela tem efeitos aonde? Também vocês vão entender muito bem. Ela tem efeitos na nossa potência vital, na nossa vitalidade. Não é? Tem experiências que potencializam nossa vitalidade. Eu estou entendendo aqui vida como uma potência de criação. Né? Tem experiências que intensificam e potencializam nossa vida enquanto potência de criação, e tem experiências que, ao contrário, fazem minguar. Então, esse efeito eu vou chamar de afeto. Então, essa avaliação das forças via o estado que ela produz na gente, que eu chamo de afecção, e o efeito desse estado na nossa potência vital, potência de criação, que eu chamei de afeto, isso aí eu vou dizer, a gente pode dizer que é uma avaliação estética clínica. Clínica porque essa avaliação do quanto esse estado está potencializando ou despotencializando é isso que faz o trabalho clínico. É com isso que ele lida o trabalho clínico, né? O trabalho clínico busca limpar o terreno dos fantasminhas que despotencializam e interrompem essa capacidade de criar. Então a gente tem de um lado uma avaliação sensível cultural, que a gente está super acostumado, que é o que em nós habita o familiar, né? Que é familiar, nosso repertório familiar, e também a gente tem em funcionamento, quer perceba ou não, essa avaliação estética clínica, que é o que em nós habita o estranho. Esse estado, esse efeito é o estranho. E ele não se traduz assim, né? Esses líderes, ele não se traduz em palavras e representações. Só que, o que acontece? Entre essas duas capacidades, essas duas capacidades de avaliação da realidade, do mundo, do nosso entorno, do outro,
elas estão sempre ali, independente de querer ou não. Mas a relação entre elas estão sempre funcionando juntas, não dá para você pegar a vida e tirar a força e ficar só forte, ou pegar a forma e tirar a forma e ficar só forte. Estão sempre juntas. E a gente está sempre sendo afetado e percebendo, ao mesmo tempo. Mas a relação entre essas duas avaliações é totalmente paradoxal. Elas nunca se sintetizam, se juntam, elas não são traduzíveis uma na outra, elas têm uma tensão entre elas. E essa tensão que existe entre elas, entre o estético clínico e o sensível cultural, essa tensão produz uma desestabilização, produz um mal-estar na subjetividade. Por quê? Você, ao mesmo tempo, está situado num certo repertório cultural, ao mesmo tempo você está sendo pressionado pelo estado e os efeitos das forças do seu corpo, que não conseguem se traduzir ou se manifestar através do repertório que a gente já tem e que ficam pressionando que nem um grilinho, né? Pedindo passagem, pedindo que a gente faça alguma coisa para aquilo ganhar corpo, se tornar sensível e poder ser compartilhado. E enquanto a gente não faz isso, a gente não sossega. Muito bem. Até aqui tudo bem? Só aqui que tem palavrinhas no chat, porque daqui para frente é que eu tinha que falar isso, para poder falar. Bom, então, quando a gente é tomado por essa tensão entre essas duas avaliações, né, entre a nossa apreensão das forças e a nossa apreensão das formas, quando isso está ali no grau que desestabiliza nossas referências, vocês viram aquele filme do Woody Allen, Desconstruindo o Harry? Vocês lembram que é o personagem, o Harry, às vezes ele está assim numa situação social e de repente some o rosto dele, tem uma nariz, tem olho, tem boca. Ele fica muito sem graça. Então, são momentos em que parece que tudo perdeu sentido, né? Claro, a gente está numa cultura em que isso é tido como uma patologia, etc. Mas não, esse é um momento muito precioso. Quando tudo perdeu sentido, a sensação é de vazio, mas tem um cheio de estados, de efeitos pedindo passagem. O difícil é poder se sustentar nesse lugar, né? Então, o que acontece quando a gente está nesse estado de tensão? Isso mobiliza o desejo. E é o desejo que vai agir. Agir para o quê? Para reconquistar um equilíbrio. Beleza. Então, em primeiro lugar, eu queria propor, chamar de feminino, e assim que eu estou vendo ultimamente, me interessa muito ver o que vocês acham. Se dá para render esse negócio, se não tem nada a ver, porque é bem agora que eu tenho pensado nisso, né? Tanto que quando me encontrou, eu falei que eu acho que eu estou pensando nesse negócio, vai dar para dar uma avançada, uma arrumada, né? Bom, então eu proponho chamar de feminino exatamente a nossa, não de mulher, tá? De feminino, tanto no homem como na mulher, nossa capacidade de leitura estético-clínica do mundo, essa leitura das forças. E vou chamar de masculino, que não coincide com o homem, biologicamente falando, mas está no homem e na mulher, nossa capacidade da leitura sensível cultural no mundo. São duas capacidades potenciais, tanto das mulheres quanto dos homens, e são duas capacidades, o estético clínico é super legal, o sensível cultural careta, não é nada disso. As duas são completamente imprescindíveis para a gente realmente poder se situar, fazer nossas escolhas e guiar nossas ações. As duas são imprescindíveis. Pode ir? Então, mas o que isso tudo tem a ver com as palavras, né? Beleza. Tem muito mais a ver do que a gente possa imaginar. E as implicações disso são muito mais graves do que a gente supõe. As palavras, como tudo na vida, também são forma e força. Nós temos uma MC aí que ela, né, através da voz do canto, ela sabe muito bem disso, né? Talvez bem mais do que eu. Bom, as palavras, como tudo na vida, são também forma e força, e todas elas surgem nas palavras dessa tensão entre o estranho e o familiar, né? Entre o estético clínico e o sensível cultural, entre força e forma. Mas há várias políticas de enfrentamento dessa tensão entre essas duas capacidades que estão sempre ativas, né?
Então, são muitas as políticas, as maneiras como a gente enfrenta ou não essa tensão, né? E os tipos de ação que isso vai desencadear. Essas políticas determinam a natureza das palavras, o tipo de força que as palavras veiculam e os efeitos das palavras na vida de cada um e no entorno com quem a gente fala, ou para quem a gente escreve. Né? No entanto, o que distingue essas políticas não é se elas são mais produtos do feminino ou do masculino. Então, feminino é legal, masculino é horrível, né? Mas sim dos graus em que essas duas potências, o feminino, no estranho familiar, e o masculino, ciência cultural, se compõem ou deixam de compor-se. Vai depender muito disso, o tipo de palavra que vai surgir, com que processo essa palavra se cria, do que tipo de força ela vai ser portadora e que efeito ela vai produzir na vida de quem está falando e na vida de quem escuta. Bom, então eu vou falar basicamente de duas políticas. Primeiro, a que eu gosto mais, né? Vou começar por ela. As palavras que se criam a partir da tensão do estranho familiar, né? Entre o estranho e o familiar, entre o feminino e o masculino. Aí são ações de um desejo. Quando eu consigo me sustentar nesse mal-estar, dessa tensão entre o estranho e o familiar, em vez de sair correndo para consumir algum creme para logo conseguir arrumar minha cara de novo, ou sair correndo para consumir algum discurso como esse que eu estou falando agora, para poder rapidamente inspirar um sentido, se eu consigo ficar nesse vazio de sentido, cheio de estados, né, e cheio de forças pedindo passagem, se eu consigo me sustentar nele, então as ações do meu desejo, a ação do desejo que vai ser mobilizada é uma ação do desejo movida por aquilo que está sendo pedido no estranho, que forças estão querendo passar. Eu vou chamar de saber do corpo, tá? Saber do corpo. O que está pedindo passagem que não encontra lugar no repertório que está funcionando ali, né? Desta ação, a ação desse tipo, nessa política de produção do desejo, resultam palavras que são portadoras da pulsação das forças que levaram a seu engendamento, ao engendamento da palavra. Aquele que levou ao engendamento da palavra está ali pulsando na palavra. E por isso essas palavras são vivas e fazem parece que elas fazem um novo recorte no mapa vigente, e esse recorte configura o mapa vigente e implica todo o campo relacional dessa palavra que se fez. O que orienta as ações do desejo, nesse tipo de política, é uma bússola ética. Por que eu estou chamando de bússola ética? Porque a referência dessa bula não é nem o norte nem o sul, né? E não é nenhuma espécie de sistema de valores, mas a referência dessa bússola é a própria vida, né? E o motor do desejo, quando ele age para tornar sensível o que está pedindo passagem, o motor do desejo, o que é? Uma vontade de conservação da vida. É lutar para que a vida não seja interrompida no seu fluxo. Então, a referência não é uma referência moral, porque não é nenhum sistema moral, nenhum sistema de pensamento, mas é a própria vida. O que a vida está precisando para retomar seu fluxo? Bom, portanto, tem um amigo meu, psicanalista, que dá aula com a gente, que ele inventou um negócio que eu achei ótimo, não sei se vocês vão gostar. Ele pegou a palavra sublimação e ele dividiu em duas partes e botou um tracinho. Ele botou sublime ação. Aí mudou tudo, né? Porque a sublimação, tradicionalmente na psicanálise, quer dizer, você tem que sublimar essa maluquice aí do campo das forças, né? Para ir para esse lugar superior, que é o lugar do simbólico. Aqui ele reverte tudo, e a sublime ação é exatamente a ação que visa conservar a pulsação da vida, por isso que ela é sublime. Então, quando o desejo age assim, quando a política de produção da palavra é por aí, ela é uma sublime ação. Gostaram?
Sublinha assim, eu acho óbvio. Bom, a sublinhação implica, se você vai nessa, isso implica uma traição. E é ótimo trair. Entraria o quê? Os sistemas morais vigentes, em nome do que pede a vida, porque mais importa a vida do que a conservação do sistema moral. O pensamento aqui, ele é criação, e o que ele faz é estar sempre produzindo diferença, sempre produzindo diferença. É isso que se repete, produzir diferença. Bom, essa é uma política de produção da palavra, pensamento e palavra. A outra política, que infelizmente ela é predominante, a gente vai ver por quê? Predominante em todos nós. Estou aqui fazendo tudo isso, puxando aqui, não é porque eu li não sei o que lá, não sei onde, mas porque é uma questão de vida ou morte, mas nunca acaba esse negócio, né? Então, assim, é uma política onde as palavras elas se criam não a partir do que está pedindo passagem, mas a partir de uma negação disso, né? Uma negação do feminino. São ações do desejo que, em vez de criar algo que vai tornar sensível o que está pedindo passagem, em vez disso, apenas reacomoda as figuras já existentes no mapa que está em curso, numa espécie de trapaça. Se a primeira implicava em traição, que é absolutamente necessário, a segunda implica em trapaça, transgressão, faz aquela rapidinha, onde você só reacomoda o que já está lá, se alivia por 2 minutos, porque volta a carinha do Harry, né? Volta o bolinho, uma coisinha, um pouquinho. Você vai dormir tranquilo, e claro que no dia seguinte você acorda angustiado de novo, pelo menos, né? Você achou que deu conta, mas você está negando o estranho, está negando, está silenciando. E nem por isso essa palavra que é produzida desse jeito, ela é neutra, porque como toda palavra, ela é portadora de força. Só que no caso aqui, ela é portadora de força reativa. Força reativa que nega a exigência da vida de estar produzindo diferença quando é necessário. E ela vai ter um efeito de contaminação na tua própria vida e no ambiente. Não são neutras, você sabe que tem umas palavras que são tóxicas, né? Tóxicas, precisa tomar muito cuidado. Tem poder, né? A cantora, a princesa africana lá deve estar sabendo, beleza, mais do que a branquela polonesa aqui. Mas, enfim, o que guia as ações do desejo, se naquela que guiava as ações do desejo é uma bússola ética, nessa aqui é uma bússola moral. E ela tem um norte, sim, né? Vai falar em norte. O norte dela é um sistema de comportamentos, as representações dos sistemas, imagens, etc. E o motor do desejo, quando ele usa essa bússola, é a conservação daqueles sistemas de valores. E não a conservação da vida, né? Então, o pensamento aqui é pura repetição da produção do mesmo sempre. Que o pensamento, as palavras só refletem. Eu detesto a palavra pensar e refletir. Tá bom? Se você conseguir dar uma mamada. Tá, vou dar uma mamada. Depois a gente vai fazer outras voltas. Vou dar uma mamada. Que pensar e refletir, né? Então, isso aí, quando acontece isso, a palavra só está refletindo um sistema moral já existente. Então, para encerrar, eu não vou entrar. O que importa para mim nisso tudo, aliás, é o que mais importa, é que essa política de produção das palavras que denega o estranho, o feminino, e que se reduz ao masculino, ela tem implicações seríssimas políticas. Por quê? Porque é com a criação da cultura da Europa Ocidental no século XV, imposta ao mundo pela colonização, que se impõe um tipo de política de produção do pensamento das palavras que denega o feminino. Então, a questão não é que agora, então, feministamente, vamos, então, propor um pensamento feminino. A questão é que, quando você tira a atenção entre masculino e feminino, o que acontece, que eu acabei de descrever, você só se guia por sistemas morais já existentes e nada se cria. É completamente estéril. E também se mantém uma fé na verdade, no absoluto, que só se repõe. E com isso você conserva um sistema moral e também conserva esse sistema moral nas culturas dominadas. Então, para encerrar, eu acho que nós, na América Latina,
naquilo que se costuma chamar de sul do planeta, mas o sul pode estar no norte, pode ter muitas partes, pode não estar no sul, né? Basta pegar um pouco o que são as classes médias da América Latina e elites, não tem sul nenhum, né? É uma sub-Europa de quinta categoria, né? Então, assim, nós do sul, o que desejamos isso, a gente é portador, eu não vou falar mestiçagem, né? A gente é portador de uma memória de culturas em que a palavra ela era fruto de uma criação a partir dessa tensão entre feminino e masculino, entre o estranho e familiar, que são as culturas árabes judaicas da Península Ibérica, que vieram colonizar o Brasil, que 80% dos portugueses que vieram para cá no comecinho é tudo árabe judeu fugindo da Inquisição, culturas que eram portadoras disso antes da Inquisição, né? Muita água rolando esse negócio depois, a cultura cristã antes da imposição do poder da Igreja Católica, né? As culturas africanas e as culturas indígenas. Imagina, olha só de onde que a gente nasceu. Então a gente é portador no nosso corpo ao mesmo tempo de camadas e camadas de invasão, enfim, das invasões da cultura europeia, não é detalhes, mas subterraneamente tem tudo isso pulsando, né? Então, no meu entender, se trata, assim, para driblar esse inconsciente colonial, se trata, assim, de ativar o feminino no pensamento e ativar, sobretudo, a possibilidade de se sustentar nessa tensão entre o feminino e o masculino. Tá. Obrigado, senhor. Roberto, eu acho que o que a Sueli trouxe a respeito da palavra é bastante interessante para a gente continuar para você, que essa ideia da palavra como uma manifestação desejante, seja masculina ou feminina, você trabalha com a palavra em várias camadas, né, da exposição dessa palavra, e a partir de quais apreços ou de quais sensações esse desejar da palavra hoje, esteticamente e politicamente, tem construído um efeito genuíno nesse universo do feminino que o Sueli apontou, né, na ideia da força e da forma, ou, de alguma maneira, o sistema colocado como está ainda subjuga essa necessidade da palavra. Bem, você falou de... Boa noite, todo mundo. Você falou de estética e política, né? Tem a ver com forma, conteúdo, que a gente sempre fala com o Bartolomeu, que é uma coisa só. É indissociável a forma do conteúdo. Né? Não seria o conteúdo, seria sair desse forma e conteúdo. Seria forma e força. Forma e força. Então, o Thor, né? Força, forma, mas o Max Lutz. Eu trabalho com a palavra porque sou atriz, né? Então o ator trabalha com a palavra, como a dramaturga que está aqui, que é a Cláudia Pina, que é mulher, então esses 13 anos, a poética que eu estou em contato é escrita por uma mulher, e como a Sueli falou, independe de ser mulher ou homem, mas tem esse viés feminino muito forte. Até nosso primeiro espetáculo a gente usava ternos, eram 5 mulheres fazendo papéis de homens, e eram ternos e uma saia por baixo, para colocar subliminarmente na dramaturgia cênica isso como posto, deixar posto isso. Nos últimos tempos, por causa do trabalho da Frente de Fevereiro, eu conheci o universo do Poetry Slam, que são campeonatos de poesia falada que tem no mundo inteiro. Eu participei da Copa do Mundo em 2011, e o que tem em comum entre o 3 de Fevereiro, o Bartolomeu e Luz Slams, o que me encantou quando eu vi no 3 de Fevereiro, que esses campeonatos hoje tem Slam no Polo Sul, Israel, na China, tem mais de 500 comunidades no mundo inteiro. Eu conheci um menino que na Ilhas Maurício, lá no fundão, trabalha com criança com Slam. O que tem em comum é o depoimento, é a questão do depoimento. E isso, na palavra, traz a força, a forma, a ética e a estética, tudo isso junto. Por quê? Quando esses campeonatos de poesia falada acontecem, né, os slams, a gente tem o ZAP aqui no Brasil que a gente faz, que é o primeiro slam do Brasil, chama ZAP, Zona Autônoma da Palavra, que é inspirado no Zona Autônoma Temporária de Altaz, que é um livro do Hakim Bey, que na época era moda, todo mundo dava debaixo do braço.
Mas é a ideia de você fazer um rasgo na realidade, e aqui nós vamos falar e ouvir poesia, nós vamos celebrar e criar utopias, né? E dentro do Islã, essa utopia se materializa através do depoimento das pessoas, que é o que ela tem dentro, que ela joga para fora do corpo, no papel, e joga para dentro do corpo de novo. Esse processo, né, de escrever para falar. Tirar do corpo, estetizar o depoimento, e aí a poesia, né, às vezes a poética já está lá, mas como é que você tira para colocar de volta de novo? É muito maluco isso. E a presença, por exemplo, no Zap, estou me lembrando no último Zap, a gente teve a dona Maurunete Lima, que é mãe do Eugênio DJ, que é uma senhora negra de 73 anos, que encontra nesse espaço, que é um espaço de escuta, principalmente, que isso tem a ver com o meio da receptividade, que é um grande desafio da sociedade contemporânea, que é escutar de verdade, sem pensar em responder, mas simplesmente receber, que aí tem a ver, independente de homem ou mulher, com uma força feminina, do feminino, que é de receber o que está se passando. Ela viu, aqui podem receber o que eu estou falando, e começou a escrever, e semana passada ela fez lá o depoimento poético dela, com uma pessoa de 14 anos, com um professor, com uma pessoa que mora no Capão, com um cara que mora aqui. Então, esse ambiente da diversidade, que é político, também não sociopolítica, de arte, para a gente é tudo para mim, para a gente é tudo a mesma coisa no Bartolomeu, na frente de fevereiro, num depoimento só. Essa possibilidade de ter esses atores, esses agentes juntos em debate político, porque é um debate muito avançado, porque é através da poética. Ninguém está falando, a plenária. É um negócio que existir uma mulher de 70 anos negra, esse cara, esse outro, com o seu depoimento ali, já está dado. Os russos, né, o Lógico lá da semiótica, que são maravilhosos, ele tem um texto que chama Universe of Mind. Ele fala, a cultura e tudo se dá no balanço, no swing, entre eu e você. O que importa, de fato, é esse entre, mais do que eu, o que eu tenho para falar. Então, você ter esses agentes em diálogo, mesmo que eles não estão dialogando, mas estão conversando em diálogo aqui, como a gente está agora. Eles estão poeticamente colocando coisas. Essas coisas têm fricção, essas coisas se encontram, essas coisas se detestam, essas coisas criam paixão, zonas de tensão. A gente vê acontecendo muita coisa, muito... são projetos extraordinariamente potentes, porque são poéticos. E a poesia traz isso, a palavra tem poder, realmente, porque ela está imbuída ali. Por que, por exemplo, o rap, né, o Mano Brown, se a gente for falar, é tão poderoso? Porque a gente vive em países que têm 400 anos de escravidão, isso daí foi criado culturalmente, só vai ser desfeito culturalmente. E a poesia tem esse poder de, num rap, Mano Brown acabar com o complexo de inferioridade do moleque em 4 minutos. Com as palavras certas, encadeadas, com a forma, o conteúdo, o sentimento certo, na elaboração certa. Então é um poder, eu falo essa semana, um curativo mesmo, que a arte tem de transpor certas mazelas sociais, certos complexos, certos problemas, né? É assim que vai desconstruir, porque são 400 anos. Então, só o que tem essa poesia desse tiro, que a potência desse tiro, desse poder, é a arte. É a música, é a poesia. A poesia está em tudo. Né? A poesia está na música, está na moda, está no cinema, está no jeito que você educa seus filhos. Na cultura. Né? Que cultura é isso? Cultura não é cinema, Thiago. Cultura é como você cuida da doença do seu filho, que remédio você dá para ele. É como a gente conversa. Né? Então, culturalmente, a gente tem que ir desfazendo isso. Aí é engraçado que tem um texto do futebol, fala, por que tem gente que pergunta, por que tem o dia da consciência negra e não tem o dia da consciência branca? Olha, porque todo dia dia da consciência branca ainda precisa pontuar igual o dia das mulheres. Só tem o dia das mulheres porque a sociedade é sexista. Se a sociedade não fosse sexista, não precisaria ter o dia das mulheres, porque todo dia é dia da mulher. Todo dia é dia de todo mundo. Né?
Então, resumindo assim, essa presença, ter a presença e a voz, eu trabalho com voz, ter voz, só dessas pessoas falarem, do feminino falar, o ambiente das batalhas de rima, do poetry slam mesmo é super, tem uma energia yang, né, falando de Jung, muito forte, assim. Então as coisas que são mais assim, e que falam, tem muito mais vez e voz. Eu cansei mesmo, muitas pessoas vieram falar comigo, porque eu fui fazer um poema num dia que era um campeonato super, só tinha homens, só tinha eu e uma francesa na final. Da internacional e da nacional não tinha nenhuma mulher. Porque pode ser do homem, da mulher, energia feminina, mas a gente, né, acaba fazendo assim. Ali, nenhum dos caras tinha um poema igual o meu, que era Voz ao Mar, que era a nossa voz, passeio. Eu comecei com esse. E as pessoas falaram, não, você dançou aí. Porque quando eu fiz o do 50 Cent, que era um poema assim, escuta, não sou só puta, e vai falando, 10, meio querer sangue, entendeu? É muito acostumado com a porrada, com maior, melhor, compre mais, pensa mais, fale mais alto, primeiro lugar. E eu sou uma feminista, uma mulher que tem muito essa energia. Sempre eu vou fazer poesia, vou fazer campeonato de poesia. Até poesia está nesse viés. Então, só para terminar, eu tenho até um poema, se der tempo no final posso fazer, se for o caso, que é essa busca por um pouco mais de maleabilidade, assim, colocar isso. Tá bom. Que resume o que eu quero dizer. E eu acho que ter discursos como esse, quando vem assim, poeticamente, todo mundo entra nesse mar. Não adianta esmurrar a ponta da faca. Não adianta lutar como um guerreiro de Esparta e exibir a cicatriz como um prêmio da guerra. Será a pedra que estilhaça o vidro da janela. O grito, o rosnar, a absoluta beleza, a absoluta razão, a absoluta regra, a absoluta pureza, o mais perfeito entendimento, a precisão, a destreza, o ouvido absoluto, a nota certa, a pureza. A perfeição vinda de um ser imperfeito e imperfeita, uma mentira, um arremedo, uma imitação mal feita. E a rigidez, a dureza, toda a dedicação em tentar consegui-la. É o mais precioso tempo perdido em tentar contemplá-la. Mas sou forte, sou vida, sou aço. Assim sem viver, é como me acho. Seguro, controlo, retendo, não dou. É o que reconheço, é o que tenho, é o que sou. Subindo a escada que desce, desfiando o tecido que tece, vendo um bebê na criança que cresce, indo dormir quando o sol aparece. Ai, assim me quebra. Ai, que assim me arrebento. Ai, que assim continuo fingindo. Ai, me ensino a ser flor. Quero ser rio, ser fonte, correr, fazer sustentável minha presença, a leveza do ser. Quero brincar, florescer coração. Quero os meus pés em contato com o chão e se machucar, com a sopa sarar, sem ver se dá certo, confiar, e rir muito mais um pouquinho, chorar do lago do rio, do mar. Dissolver as duras paredes que construí com músculos, areia e carne, e suavemente tornar maleável a dureza do metal, retirar das flechas palavras o veneno letal, abrir mão do sempre certo, do sempre perfeito, do ideal, correr o risco de sentir, receber em meus braços, acolher, abrir, e quem sabe assim, com as armas no chão, poderei finalmente aceitar o perdão. Poderei aqui inteiro pedir perdão. Poderei calmamente aceitar quem eu sou, quem eu fui, quem virá, e saber para onde eu vou. Carol, você, de alguma maneira, torna o movimento desse tirar do corpo a palavra e voltar ao corpo a palavra um processo de construção real dessa matéria, que é a literatura.
que é o livro, que é essa exposição da palavra nesse trânsito indivíduo. Como é para você trabalhar com esse universo todo, nesse tempo dessa palavra, sendo mulher, com todas essas questões colocadas com a mulher e todos esses estereótipos que a gente está aqui insistindo para que sejam esquecidos, como você consegue se aproximar do feminino, se limpando de todos esses resquícios culturais? Oi, tudo bom? Pois é, na verdade nesses últimos dias eu andei pensando bastante no tema da mesa, porque eu nunca tinha participado de uma mesa com a palavra feminino. Sempre foi uma coisa que me assustou um pouco, assim, porque, para as mulheres que escrevem, acho que sempre existe um receio de ser rotulada como literatura mulherzinha, ou literatura feminina e tudo mais. E por sorte, acho que eu nunca vivi isso, né? Mas, enfim, na verdade, vou falar um pouco da minha, totalmente da minha experiência pessoal, assim, totalmente centrada em mim, mais rápido. Sei lá, eu escrevo mais ou menos há uns 10 anos, talvez, e os meus 2 primeiros livros, acho que o feminino não era muito uma questão para minha literatura, assim. Embora tivesse uma predominância, talvez, de personagens mulheres, a questão do gênero meio que não entrava como uma questão central dos livros e tudo mais. Até porque eu acho que, pessoalmente, eu não achava que o fato de eu ser mulher era tão definidor, assim, não mais do que, sei lá, ter nascido nos anos 80 ou no sul do Brasil, etc. Tanto que no meu segundo livro, Nunca Embaixo d'Água, que é um livro que tem múltiplos narradores e tal, todos os tem uma narradora que é uma mulher, mas que aparece em um único capítulo, assim, mas 80% do livro é escrito por narradores homens, embora todos estejam falando de uma mulher. Mas então eu sempre neguei um pouco essa discussão de gênero, até porque, como leitora e espectadora, eu tenho uma certa ojeriza a qualquer obra que seja muito que defina esses papéis muito categoricamente, assim. Tipo, desculpa, acho que eu estou sendo detestável falando essas coisas, mas, por exemplo, esse humor, essa coisa de casalzinho, sabe, é uma coisa que a gente vê na televisão e tudo mais, é uma coisa que me deixa muito revoltada, assim, a mulher faz tal coisa, a esposa faz sempre tal coisa, o marido, não sei o quê. Eu detesto essas categorizações. O que mais eu posso dizer? Eu vou me perder, eu fiz umas anotações só para me contradizer depois, porque eu vou chegar para falar do meu último livro, Todos Nós Adorávamos Cowboys, que na verdade é mais ou menos tudo o contrário do que eu estou dizendo. Pois é, eu ia falar de um filósofo, provavelmente a Sueli conhece, o Michel Onfray. É um filósofo francês que eu gosto muito. Os psicanalistas não gostam muito dele porque ele escreveu um livro detonando Freud e tal, que foi super polêmico na França. Mas, enfim, é um cara super corajoso nos seus posicionamentos. E ele tem um livro chamado Teoria do Corpo Amoroso, que ele fala sobre relacionamentos. E sempre ele começa detonando alguma coisa, né, para criar. Enfim, ele fala muito mal do Platão e da teoria. Putz, agora eu vou perder esse hábito porque se fala, cara, mas a teoria das metades, de que a ideia de que a gente é tipo, uma metade procurando a outra metade vem lá de Platão, tá? E que é um negócio meio absurdo, porque pressupõe que a gente é uma coisa incompleta. Então, sei lá, mas nessa teoria dele, que é uma teoria hedonista sobre relacionamentos, em nenhum momento ele faz uma diferenciação de gênero, são indivíduos, pura e simplesmente eu simpatizo com essa ideia.
Mas então o momento que eu me encontro a dizer é que eu decidi escrever esse livro, Os Nós Adoráveis Cowboys, e curiosamente ele meio que parte do pressuposto que tem a ver com o feminino, assim, porque é um livro, é uma narrativa de estrada, e a ideia é que tivesse protagonistas mulheres, porque isso é uma coisa que raramente acontece. Não sei se alguém tem um exemplo de verdade de narrativas de estrada que tenham mulheres até o início também. E daí, enfim, a ideia era essa. E colocar essas mulheres, e até eu li um ensaio sobre isso, que é super interessante. Obviamente eu não li um ensaio, criei um romance totalmente colado à teoria, mas, enfim, a ideia é de que o homem se desloca, a mulher fica parada, a mulher que está na estrada, ela não é vista como um herói, como aventureira e tudo mais, mas é uma curta, é uma perdida. Esse ensaio até é uma norte-americana que, quando ela era adolescente, ela saiu pedindo carona no país inteiro e todo mundo achava que ela estava maluca, até porque tem todo o risco de sofrer um crime sexual e tudo mais. Então, meio que as mulheres não têm lugar nesse tipo de narrativa. Até ela fala um negócio interessante, que o homem na estrada é solitário e a mulher na estrada é sozinha. Bastante diferença. Então, enfim, construir essa narrativa com duas mulheres, são duas de mais ou menos 20 e poucos anos. E, junto com isso, enfim, elas têm um relacionamento meio ambíguo, assim, uma amizade, um relacionamento amoroso e tal, que ainda não está muito definido. Então, obviamente, isso não poderia acontecer, essa mesma história não poderia acontecer se fosse um homem e uma mulher, que eu enxergo, como eu vou dizer, essa sexualidade feminina meio volátil, uma coisa totalmente contemporânea e, enfim, só podia acontecer com aquelas duas meninas, 20 e poucos anos e tudo mais. Então, eu não sei. Eu acho que eu me contradisse porque, enfim, comecei a me envolver um pouco com essas questões. E foi engraçado porque, na real, até agora, acho que os meus leitores eram bem divididos entre homens e mulheres. E esse livro está sendo bem melhor recebido pelas mulheres. Tem umas que ficam puxando, assim, escrevendo, super identificadas. E quando vai nessas, sei lá, redes sociais de livros, YouTube, etc., que tem as pessoas que estão lendo o livro e tal, 80% são mulheres. Eu estou achando isso interessante. Quanto isso. Obrigado, irmão. Larissa. O teu trabalho tem uma particularidade, que é, além de tudo, pegar todo esse imaginário da palavra e do sentimento do dizer e transformar isso realmente em imagem, e colecionar isso para quem assiste em experiências de imagem através do cinema. Enxergo no seu trabalho essa delicadeza que a Sueli trouxe dessa diferença entre feminino e masculino, que não é de gênero, mas que é uma outra observação dessa maneira de existir. Me parece que o seu trabalho sempre tem, na condução, essa delicadeza em busca de algo um pouco mais profundo, ou uma formalização da imagem da presença desse vazio, desse inquieto que permanece no vazio. Então, fala um pouco mais para a gente, como é trabalhar com tudo isso no cinema. Acho interessante, obrigada pelo convite, adoro o tema. É um tema que talvez realmente há tempos atrás ele me incomodava, com medo também de ser rotulado. E engraçado que com o passar do tempo eu me apaixono cada vez mais pelo tema. É interessantíssimo, porque na verdade foi pouco abordado. Então tem tanto para se falar, para se descobrir, que aí é que é bom. Né? Tem muito espaço, né, para ocupar. Mas o que eu acho que talvez seja interessante no cinema, na arte do audiovisual, que claro que utiliza a palavra, mas ele tenta registrar esse momento que eu acho que a Roberta estava falando de uma forma tão interessante, que não é um e o outro, mas é o
O que acontece nesse meio do caminho, que é o que é interessante, que não é o palpável, né? E muitas vezes no cinema ele tem espaço para essa poesia, justamente, que às vezes você fala direto com a emoção, né? Eu costumo dizer que um filme ele pode mudar a vida de uma pessoa, ele tem esse poder, essa capacidade, porque ele trabalha com o racional, mas ele trabalha principalmente com o emocional do espectador. Então, a pessoa ela não tem como se proteger daquilo. Ela recebe a informação, a lágrima escorre na hora, a gargalhada vem sem censura. Não tem o racional bloqueando, né? E por isso é uma arte tão delicada, né? É uma arte, toda arte é transformadora, mas eu como sou do audiovisual, né, cada um puxa do seu lado. O audiovisual é uma arte engraçada porque ela bebe de todas as artes, né? Um encontro de muitas artes. Por isso também é gostoso fazer cinema, né? Poder dividir e somar experiências, olhares, né, diferentes. Mas o que eu acho que, assim, pensando do tema principal aqui desse encontro, que é o feminino, e que eu gosto desse tema, e eu venho buscando um pouquinho de informação sobre isso, de forma um pouco intuitiva. Recentemente fui convidada para dirigir um documentário sobre esporte, sobre memória olímpica. Eu tinha liberdade para falar sobre qualquer tema. E eu ainda perguntei por que me convidaram para dirigir esse documentário, sendo que eu não entendo nada de esporte, né? É raro, uma pessoa, com certeza, não sou eu. Não, é você. E aí, bom, o que eu vou falar de esporte, de memória, né? E de Olimpíada? E aí eu resolvi falar sobre a mulher nas Olimpíadas. Eu chutei esse tema, porque o tema da mulher, em qualquer lugar, ele é sempre muito interessante, como eu falei agora. E aí foi a minha surpresa, assim, na verdade. Então, assim, na hora que eu coloquei mulher, Olimpíada, veio uma história que nem as próprias esportistas conheciam. E embutido aí também veio toda uma história da mulher na sociedade, veio também a luta da mulher na sociedade, que eu não conhecia assim de orelhada. E o que mais me espantou é que se a gente tem uns 400 anos né, 450 anos, né, da escravidão, e a gente então tem que romper com isso, então tem que marcar, não pode usar tal palavra, tem que usar outra, você está marcando o território. A mulher, na sociedade, ela é oprimida, não é que ela é oprimida, ela é esquecida, ela é colocada como você colocou, é o oposto de, ou seja, não tem espaço para explicar o que é a mulher, ela tem há milhares e milhares de anos. Então, eu acho que a gente vive hoje um momento histórico da história da humanidade muito especial para a mulher, que ela está ocupando o espaço em todas as áreas, né, como ela não ocupou antes. E isso está transformando a sociedade, a forma da família, a nossa rotina, a nossa cultura. Por quê? Porque a mulher está se colocando, ela está deixando de ser a sombra e está dizendo, eu existo. Na verdade, assim, claro, ela sempre existiu, mas ela nunca teve espaço para dizer como ela existe, ela nunca teve a palavra da reflexão para ela parar para pensar quem ela é, afinal. Né? Então, a gente, para se entender um pouco, a gente tem que se afastar da gente mesmo para, como é assim? Né? E esse espaço, né, da reflexão, que é através da palavra, a mulher nunca teve a voz. Então, ela nunca teve a voz na literatura, nunca teve a voz nas canções musicais, todas escritas por homens, e quando as mulheres escreviam, porque recentemente eu descobri que muitas das letras de vários sambas famosos brasileiros foram escritos pelas esposas dos autores, mas não se podia dizer, né, porque imagina, de uma mulher, então não pegava bem. Então, sempre a mulher foi apagada da história, da memória. Então, ela nunca entendeu, afinal de contas, quem ela é.
Então, combina quando a Roberta fala que na hora que ela chega numa competição e ela traz uma outra forma de poesia mais delicada e não recebe a nota 10, porque ela não correspondeu ao imaginário do papel que ela tinha que cumprir ali. Porque se espera que uma mulher, ela tem que ser forte, ela tem que ser dura, ela tem que ser... Senão, não, essa aí não vai aguentar. E um pouco a sociedade, ela é assim. A gente faz uma caricatura da gente mesmo. Então, existe uma caricatura, uma expectativa do que é a mulher. E enquanto as mulheres não forem ocupando o espaço, e ali a palavra é a primeira forma de ocupar, é falar, né? Ei, limite, né? Eu sou assim, a gente não educa, nós não nos educamos, e não nos educamos nós mulheres, porque nem nós mesmas entendemos quem nós somos. Para mim, assim, uma experiência pessoal, foi muito interessante, há 10 anos atrás, quando surgiu, né, essa série americana, o Sex and the City. Para mim foi uma experiência, foi um susto, assim, perceber que era possível falar de uma intimidade feminina daquela forma, na mesa do bar, com as amigas, e falar de sexo, e falar de vibrador, e falar de tantas coisas, de tanta intimidade, com aquela facilidade, num programa que eu via na televisão. E isso mudou a minha forma de ir pro bar, sentar e conversar e falar as coisas que eu pensava. E mudou o meu olhar para outra que falava aquilo. Deixa eu ouvir também. Então, eu acho que através da arte, ocupando o espaço das várias formas, a gente vai mudando a nossa cultura. Então, é num rapzinho de 4 minutos que vai tirar todo o preconceito dos 400 anos, é num filme que você também vai mudar totalmente o olhar, né, sobre a mulher. E isso é necessário. Eu não tenho, eu acho engraçado notar com essa dificuldade que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, de falar, não, vamos falar do feminino, não do feminista. O movimento feminista, isso é quase brega, né? Não sei por quê. Porque eu acho que se a gente tem o espaço que a gente tem hoje, se a gente está aqui conversando todo mundo aqui, é porque tem um movimento feminista. Então não dá para negar. E por que o Dia da Mulher? Né? O Dia da Mulher porque muitas morreram naquele dia. Então é um dia para a gente não esquecer, né, que não tinham mulheres operárias que estavam ali lutando pelo seu espaço, pelo seu reconhecimento. O dia, o marco, ele é para dizer, temos que lembrar de alguma coisa importante. Então a mulher, ela tem que lembrar que ela tem espaço, que ela é importante. São várias as formas da gente lembrar. Então tem que ter o Dia da Mulher. A gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. Claro que é uma reflexão cotidiana, cada um no seu dia a dia. Agora, qual é, acho que, a dificuldade da mulher ocupar o espaço dela? Assim, que eu noto. A mulher, tentando responder o que é o feminino, que é muito complexo, porque se a lista do masculino é assim, a do feminino, então, não cabe aqui nesse teatro. Né? Por que não cabe? Porque ela é cheia de sutilezas, ela é cheia de subtexto, ela é cheia de detalhes, né? É uma das características do feminino, é o detalhe. O detalhe, para você, a Roberta, na hora que ela vai falar a poesia dela, cheia de detalhes, cheia de sutileza, não necessariamente isso atrai o público na hora que ele não está preparado para ouvir. É mais fácil ouvir o branco e preto. Isso é mais... a comunicação é mais imediata. Na hora que você bota o branco e preto na mulher, vira uma caricatura. E eu vejo que no cinema, nas telenovelas, etc. e tal, muitas vezes as mulheres são retratadas dessa forma. Branco e preto, caricatura, porque é o que vende mais, é o mais fácil de ver, até da própria mulher. Na hora que você exige do espectador, do leitor, do ouvinte, mais atenção, porque tem sutileza, você tem que preparar esse espectador. É sofisticado demais. Eu acho que isso que é o bacana. Mas você tem que educar esse público. E tem que educar a própria mulher para se escutar, para se entender e se respeitar. E achar a beleza que está aí.
E para isso, a gente tem que exercitar, exercitar, exercitar. O exercício começa com ocupar esse espaço em primeiro lugar, através da palavra, sem dúvida nenhuma. E eu vejo que é um efeito dominó, né? Então, um influencia o outro, que influencia o outro, que influencia o outro, até a gente inventar uma nova forma, criar um novo hábito, né? A gente tem que mudar o nosso hábito, né? Mas para isso a gente precisa de algumas guerreiras que vão na frente e que encaram e experimentam, né? Eu vejo a figura da Roberta, eu vejo bem essa guerreira mesmo, mas não desista, você tem que ganhar uma competição com a sua poesia, com a sua sutileza, insista nisso, né? Assim, a gente precisa saber disso, e alguém precisa ir lá e mostrar que é possível, que é bacana, que é importante, que é legal. Sueli, isso que a Laís colocou, que é bastante interessante, eu entendo quando você coloca a questão de discutir o feminista e o feminino, mas a gente também entende, da mesma forma que a gente tem uma caricatura da mulher se entender como mulher, entender o feminino nela, a gente também tem quase que a contramão disso ao homem, que é um proibitivo ao feminino no homem. O feminino não pode existir no homem, ele tem que ser quase que a chapa absoluta e plana de uma existência do masculino, que também é um equívoco. E aí, isso, pegando essa ponte que é bastante interessante, é como a gente desmembra essa relação que é tão forte cultural, porque claro que a gente está falando de uma urgência absolutamente utópica, né? A gente não vai resolver numa conversa, não vai resolver em uma semana. A gente precisa iniciar essa resolução de outra maneira. Eu acho que a gente está falando de dois planos, né? Concordo com a Laís que tem nada a debochar do feminismo. O feminismo é absolutamente fundamental, como é fundamental toda e qualquer luta pela igualdade dos direitos, não só entre gêneros, mas entre raça, cultura, etc. Mas assim, isso é ponto de partida, e quem negar isso, então vá se internar nos top scale, porque a coisa está gravíssima, porque quando não percebe nem isso, né? Então, isso que a Laís apontou e insistiu é da máxima importância. Mas acho que o outro plano, acho que eles estão pedindo para a gente pensar junto, vamos ver como a gente pensa isso junto, tem um outro plano, porque o plano do feminismo é um plano, eu falei assim, né, tem forma e força. Então, dentro da forma, como nossa cultura está organizada desde o século XV, né? E nesse pacote tem a cultura moderna ocidental, na economia o capitalismo, na subjetividade a subjetividade burguesa, na política é o Estado, e por aí vai, né? O pensamento é falogocêntrico, né? Nessa cultura que é reduzida. Bom, antes de falar disso, né? Nesse plano aí, dessa cultura moderna ocidental, que estrutura a gente, grande parte, infelizmente ainda, né, do que eu chamei de inconsciente colonial, aí é que se criou essa categoria de gênero, né? E é também aí que você pode falar de gênero homem, gênero mulher, né? Mas, dentro desse contexto, tem uma tal desigualdade de direitos civis entre aquilo que a gente chama de homem e aquilo que a gente chama de mulher, que é evidente que é mais do que louvável, necessário e imprescindível para a luta desse plano. Beleza, isso acho que concordamos todos. Agora, tem um outro probleminha, que esse está dentro daquilo que ela chamou de sutileza, né? E que acho que também para isso você convidou a gente tentar avançar nessa história, que não faz. O problema é o seguinte: se essa cultura se define pela redução do pensamento, da apreensão das coisas, a forma e as representações do repertório cultural, aquilo que eu chamei de avaliação sensível cultural, que é o familiar e que é o masculino, quando a cultura se reduz ao masculino, como é o caso da nossa cultura, né, e que ela recalca, reprime, denega essa outra capacidade importantíssima de avaliação a partir dos efeitos que a situação promove na própria vitalidade, na própria possibilidade da vida, né? Nesse campo aí, é um outro campo de luta, porque é o campo de luta entre
essas duas capacidades, então, campos de luta entre uma cultura, o inconsciente colonial, que reduz tudo isso a só uma forma de atenção, e a resistência a esse inconsciente colonial, que implica em ativar essa outra capacidade, e mais do que ativar essa outra capacidade, criar condições sempre coletivas, porque sozinho às vezes, como agora, a gente está criando uma pequena condição coletiva aqui, né? Criar condições coletivas para a gente conseguir se sustentar nessa tensão, para poder criar a partir dessa tensão e não negando ela, né? Então, como eu procuro chamar de feminino, não de mulher, mas de feminino, o estranho, né? Essa leitura estético-clínica das coisas, de masculino a leitura científico-cultural, o que me parece complicado, voltando para o que o feminismo conseguiu conquistar, que por um lado conquistou muitos avanços, tem muito ainda para conquistar, mas o que acontece é que a figura da mulher no feminismo, ela também é uma figura cuja subjetividade é reduzida ao familiar e ao masculino. Também a figura da mulher no feminismo não ativou a possibilidade dessa leitura das forças e a possibilidade de criar a partir dessa tensão, né? Então, essa é uma conquista que talvez não necessariamente as mulheres teriam mais capacidade de fazer isso do que os homens, porque está recalcado impossibilitado tanto nos homens quanto nas mulheres. Então, tem uma luta que é conquistar igualdade de direitos, né? Tem uma outra luta que é driblar o inconsciente colonial, nos homens e nas mulheres, né? Se deslocar disso. Então, quando lá eles falam o poder que o filme tem, né? Você descreveu, eu concordo, eu vejo isso que você disse, mas eu diria que não é porque o filme traz a emoção, porque a emoção ainda faz parte do psicológico, que ainda está nesse campo das formas. Eu acho que o filme traz isso que você, Alberto, chamaram disso que se passa entre, né? E que produz no corpo da gente esses estados, que não podem ser nomeados, né? E esses efeitos desses estados na nossa vitalidade. Esse campo está completamente recalcado na nossa cultura, ele pode aparecer no filme, né? Por exemplo, elemento do filme, e o fato dele aparecer no filme, como o fato disso estar sendo falado aqui, pode ter, quem sabe, tomara, minimamente, né, o poder de convocar e autorizar essa possibilidade de quem está junto, né? Então, nesse sentido, e aí também, não só o cinema, mas outras formas de arte também. Eu acho que eu acho que esse tema que você trouxe é muito importante, porque tem realmente, não dá para mudar a situação, essa inhata que a gente está vivendo, só distribuindo renda e direitos civis. A gente já viu que quando faz isso é ótimo, maravilhoso, é o mínimo, tem que ser feito, mas acaba numa repetição. Não acaba numa repetição porque, os desgraçados que tomaram poder nos traíram. É porque não se moveu uma palha dessa cultura antropofalocêntrica, né? Em que só se produz, se pensa e se cria as formas da vida cotidiana, né, que é o básico de cultura, a partir dessa leitura da percepção e da associação do repertório que a gente já tem. E não se ativa essa outra capacidade, que é no choque entre as duas, que você se vê obrigado a criar alguma coisa que vai produzir uma erosão no modo, no mapa cultural vigente, que vai produzir uma erosão, que vai produzir um deslocamento, nem que ele for mínimo, ele espalha feito fogo em palha. Espalha feito fogo em palha, não acontece nada. Carol, você passou por esse processo, você explicou de uma forma bem pontual para a gente, que você não tinha isso como preocupação, mas que de alguma maneira o livro recente criou para você uma meia contramão com aquilo que você vinha fazendo, né? Esse encontro todo, essa palha que se espalha, esse fogo, essa coisa toda, como você conseguiu lidar no instante da criação com a perspectiva de estar fazendo tudo aquilo que você começou negando? Não sei como eu consigo lidar. Para mim, eu tenho um certo receio com
A Luísa estava falando que a gente não tem que ter receio de usar a palavra feminista e tal. Eu tenho um certo receio porque não considero que eu li o suficiente sobre isso para, enfim, colocar esse rótulo. Então, eu não sei, mas eu diria que acho que a minha espécie de feminismo antes era uma certa negação das diferenças, ou pelo menos não querer reforçar as diferenças, porque eu achava que isso ia ser machista, de certa forma. Então, não sei como é que eu lido hoje. Eu ia fazer um complemento, na verdade, ao que a Sueli falou, porque acho que, por mais que talvez a gente esteja se encaminhando para uma igualdade, ou enfim, é difícil pensar que tudo para trás, culturalmente falando, foi, em sua maioria, feito por homens, e é um pouco difícil, enfim, não continuar produzindo esse movimento. Eu, por exemplo, como escritora, acho que eu leio muito mais homens do que mulheres. Talvez outras pessoas tenham outra postura e acham que, tinha aquela mulher que estava escrevendo no século XVIII, ela é boa porque é mulher e estava escrevendo no século XVIII. Provavelmente ela não é tão boa assim, porque, enfim, não tinha oportunidade suficiente para ter um número expressivo de mulheres e para então existirem mulheres maravilhosas. E então, na verdade, isso para mim pessoalmente é um certo dilema, assim, se eu devo procurar mulheres para ler, forçar um pouco nisso, sabe? E essa coisa da escrita feminina eu também acho bizarra, porque daqui a pouco a pessoa, o que é escrita feminina? Se faz uma categorização meio bizarra, então tudo que é mais poético, intimista é feminino. Pois é, mas então Proust é escrita feminina, Joyce, então, não sei, eu fico confusa com tudo isso. Mas é legal você ter lembrado de Joyce Proust, porque justamente isso que está chamando de feminino, pelo menos que eu estou chamando de feminino, está muito mais presente no Joyce, no Proust, do que uma artista plástica que desenha suas fotinhas no quadro, que faz feminino. Mas como tu disse, o feminino masculino. O feminino masculino está independente se é homem ou mulher, são duas partes que se constituem, talvez. Posso falar uma coisa sobre o que a Sueli falou? Demais, o inconsciente colonial é demais, isso fez muito sentido para mim, isso que você falou. Eu lembrei de um poema uma vez que teve no Zap, uma pessoa que falou um poema que eu achei. Não que me assustei, mas achei meio perigoso, porque no Zap fizeram um poema uma vez, o menino negro fez um poema, e você falou sobre criar novas relações, que a gente sabe não dá conta, a gente precisa criar um novo. E era um poema assim, falando sobre a negritude, e uma certa passagem falava: meninas, não sei o quê, vocês são princesas, exijam ser chamadas pelo pronome de alteza. Isso daí, quando ele falou, eu falei assim, não, mas não é isso também, porque isso é a mesma coisa. Chamei de princesa. Não, tudo bem, eu entendi o que você quis dizer. O que eu estou falando é que não é aquela coisa, não é a mátria, não é a pátria, é a frátria, a casa de irmãos. Essa é o salto, é um negócio que a gente não sabe ainda, de se escutar, está no nível mais básico de aprender a receber e a colocar, que daí pode ter conotação sexual, mas aprender a falar e a ouvir, a co-criar, a criar no entre, né? Criar essas novas relações que você falou, Taekwondo aqui, que é o que a gente sabe já não dá conta mais. Há a necessidade de se criar uma nova maneira de se relacionar, e é de se relacionar. Mais do que existir, talvez, porque se existe, ninguém existe sozinho. Então o segredo está, né? Quais são as novas relações, a nova família, o novo jeito de educar, a nova cultura. Né? E aí a gente, como artista,
tem esse papel, quais são as novas palavras, quais são as novas elipses de uma coisa para outra, as novas narrativas, as novas cores, a nova fotografia, né, dos cinemas. O que desencadeará nessa nova era um novo comportamento humano fraternal, mais do que o pai e a mãe, não o pai e a mãe, mas o que representa o feminino e o masculino, o que está para além disso, como a gente consegue integrar. Quando você fala em conceito colonial, o conceito colonial tem o senhor, escravo, né? E como isso está dentro da gente, né, inconscientemente, o comportamento de escravo, aí de um comportamento de senhor, de querer ser servido e de ficar servindo também, de ficar aceitando e também de querer ser servido. Tem isso dentro, está no inconsciente, né? E como é que a gente não tem senhor, não tem vítima, né? O negócio do Hegel lá, o senhor só se reconhece senhor no olhar do escravo. Que a gente sempre estuda isso lá no Bartolomeu. Então, como é que tira? Um e outro, é uma relação. Então, o que tem que mudar são as relações e elas estão por vir, a gente não sabe ainda o que é. É o novo que a gente tem que dar conta. Roberto, sabe o que eu acho? Que justamente o que define o consciência colonial é que o outro não tem existência real nenhuma. Você projeta uma representação, ele é uma representação. E o que você está reivindicando, pelo menos eu ouço assim, e acho que cada um aqui também falou disso, cada um seu marido nessa área, você está reivindicando um outro lugar do outro, que não é o outro que está lá, esse campo, como você está insistindo, esse campo sempre, né, que é os efeitos da presença viva desse outro no meu corpo. Que estado que isso produz? Em que isso estranha aquilo que eu já sou? E como é que eu vou me dispor ao trabalho de me redesenhar a partir desses efeitos? E quando eu me redesenho a partir desses efeitos, tá bom, sou eu, um indivíduozinho, mas a minha ação, ela está implicando todo aquele campo de relação. É aquele campo inteiro que está se movendo na minha ação. Então, quando eu digo que o que define o consciente colonial é a redução do conhecimento à sua potência masculina, não homem, masculina, racional, etc., etc., e o recalque dessa outra potência é o recalque exatamente disso, onde a reverberação do outro no teu corpo é o desencadeador da criação. E é esse campo que está minado, que está recalcado, e que quando a gente tenta se manifestar nele, ele recebe uma porrada de humilhação. Né? Então, precisa estar junto para poder bancar, de desenvolver. Né? E acho que é isso, nesse sentido, que não dá para reduzir essas duas maneiras a gênero. Porque senão a gente cai numa coisa, claro que aqui ninguém cai, mas cai também, né? Ninguém cai, né? Cai para burro, é a questão de inverter os valores, né? Não, então não é o masculino superior, então o feminino superior. Não é isso. É como que a gente reconquista na subjetividade, seja de que sexo for, masculino e feminino, homossexual, heterossexual, isso aí é tudo categorias. Porque a sexualidade é a coisa mais malhada do planeta, né? Como é que a gente reconquista na subjetividade de todos nós essa capacidade de decifrar a realidade a partir da reverberação dela no nosso corpo? E nós temos isso, insisto, nós aqui no Brasil, na América Latina, principalmente os países da América Latina, que misturou com o negro, que é mais a gente, a Colômbia, a Cuba, não são todos. A gente tem isso muito forte na nossa memória. É como você falou, na hora que você chega lá e libera para fazer um rap, do menino em 2 minutos já faz um rap maravilhoso, que na hora que libera, que tira da humilhação, esse tipo de prática, acho que você também tem essa experiência do filme, não sei se você tem essa experiência no campo da literatura, você não sabe, mas na hora que isso se autoriza e não é fonte de humilhação, isso dispara feito, assim, imprevisível o que isso produz, né? E é maravilhoso. Vai fazer um negócio desse em Paris. Eu trabalho, né, em muitos tipos de lugares do planeta. É muito mais difícil convocar esse tipo de coisa numa sociedade que está muito mais estabelecida só nisso que eu chamo de pensamento antropofalocêntrico. Aliás, eu só aceitei enfiar o falo e falar em falocêntrico porque eu tinha essa birra com o feminismo por reduzir toda essa questão só à luta por direitos civis, né?
e que a figura da mulher que se propõe aí, ela também está no inconsciente colonial e ela também tem recalcado essa outra capacidade, quando ela poderia estar ativando isso até mais do que os homens, não por biologia, mas pela própria história, né? Mas eu só aceitei enfiar, que antes era antropologocêntrico, né? Eu só aceitei enfiar o antropofalogocêntrico no momento em que eu pensei que o problema não é esse modo de apreensão das coisas que eu chamo de masculino. O problema é a redução da subjetividade de toda a prática de produção cultural, da existência, etc., da cultura, a redução disso ao masculino. Foi daí que eu pude chamar, assim, tranquilamente de falocêntrico, como um gravíssimo problema. Se a gente pensar que desde as sufragetes começa um movimento bastante, né, de formalização desse movimento do feminismo, né, não do feminino, e você aqui já soltou assim, eu defendo o gênero, mas o cinema é um processo absolutamente industrial, massacrante, num certo sentido, na potência de gerar outras subjetividades no fazer, não no que pode ser apreendido depois. Como então liberar numa indústria cultural, seja no cinema, no caso, essa perspectiva de retransformar a subjetividade do próprio processo para alcançar uma outra dinâmica do espectador? Ainda que defenda-se o gênero ou não importa a questão final do filme, se o filme vai para cá ou se ele vai para lá. Mas, de alguma maneira, você é conduzido a trabalhar nesse processo todo, nesse mundo masculino. É possível, dentro dessa dinâmica masculina, abordar esse feminino? Você está falando feminino, não mulher, né? Feminino, essa é a transformação dessa Que o subjetividade. cinema tem um monte de homem, que funciona mais um parâmetro da masculinidade. Você não está dizendo que o cinema tem um monte de homem, como é que a mulher se vira, não. Você está falando como o cinema predomina a masculinidade na maneira de produzir. Porque mesmo Como que é isso na raiz, né? Não, mas tem a ver com a quantidade de homens envolvidos na cadeia industrial também. Na hora que você tem mais roteiristas homens escrevendo, você vai ter personagens masculinos escritos com mais propriedade ou com um olhar específico da experiência pessoal daquele escritor, porque quer queira ou não, no filme você tem a somatória de experiências e você tem o diretor pode ser essa figura-chave que vai, no final, dar a palavra final, é isso ou é aquilo, mas ele depende do que o outro ofereça para ele, é um jogo de ping-pong, né? Não é que ele é um Deus e sabe tudo e sai dando ordens, não, a brincadeira é a troca. Se o ator não oferece, se o diretor de arte não oferece, se o roteirista não oferece, não tem troca. Né? Quem são essas pessoas que estão oferecendo? No cinema, a grande maioria, sim, ainda são homens com as suas experiências pessoais. Então, é raro você ter também na música o Chico Buarque, que consegue escrever com um pensamento de uma mulher, né? Assim, com a sutileza. E aí eu estou falando do gênero. Né? Assim, claro que a gente não vai falar do gênero, vai falar o que é feminino, o que é masculino, o que é yin, o que é yang. Claro, isso tem. Num homem você tem o yin e tem o yang. Eu tenho yin, eu tenho yang. Hoje eu estou yin, amanhã eu estou yang. Nós somos essa complementação. Né? Mas, e era assim que eu pensava, não tem essa coisa do feminino, do masculino, tem o yin e o yang que se complementam. Não, mas tem sim. A mulher, ela é diferente do homem, sim, fisicamente, tem os hormônios, sim, tem TPM, sim, não tem como negar. Né? Se você for fazer uma análise de comportamento, uma curiosidade, minha filha tem 11 anos, foi para um acampamento. E ela comentou que no último dia do acampamento, no refeitório, vão lá os monitores e começam a perguntar quem esqueceu essa toalha, quem esqueceu esse pijama, quem esqueceu esse chinelo? Todos os meninos. Nenhuma menina esqueceu nada. Entendeu? Então, pronto. Você acha que isso é biológico? Uma pergunta.
é uma somatória, porque isso também tem a ver com como a gente educa os nossos filhos, tem a ver com aquela nossa caricatura. A gente permite que o menino, ele pode esquecer. Não, a menina não, ela vai... Né? A gente tem, é uma questão cultural também, sem dúvida nenhuma. Tem também o biológico, sim. Né? Assim, né? É difícil para um homem entender o que são os ciclos de uma mulher. Né? O que é que, de repente, hoje em dia não faz sentido nenhum. É uma tristeza absoluta, está tudo errado, mas essa é a verdade. Essa é a absoluta verdade. Né? Não dá para explicar. E daqui 5 minutos passou. Né? Assim, é difícil explicar. E essa falta de compreensão é que, por exemplo, colocou muita mulher dentro de hospital psiquiátrico. Né? Assim, a não compreensão, não, isso é loucura. Então, vai para o hospital psiquiátrico. Então, não. Essa mulher é fraca, as mulheres são frágeis, os negros, elas não podem participar das Olimpíadas. As mulheres eram proibidas de participar das Olimpíadas. Só para, retomando o tema que muito me espantou, né? A primeira Olimpíada, só homens participaram, porque elas são fracas. Fracas não só fisicamente, mas mentalmente fracas, frágeis. Então elas não estão preparadas para uma competição. Era assim que era colocado. E assim as mulheres acreditavam. Então, só que a sorte foi que na segunda Olimpíada aconteceu em Paris. É o berço do movimento feminista. E as mulheres falaram, vai ser aqui? Então aqui a gente participa. Não vem com esse negócio de dizer que mulher não participa. Então aí tem que entrar a lei. Aí tem que entrar dá licença, que esse espaço também é meu, me pertence, entendeu? Então não dá para separar uma coisa da outra. Não dá para separar a forma do conteúdo, né? Não dá para... Está tudo junto, vai negar, né? A gente não pode se negar. Nós somos assim, somos de uma forma X, né? Não acho que a discussão aqui tem que ser do gênero. Não estou dizendo, a gente não tem que cair na questão do gênero, porque eu concordo, pode ficar até superficial. Não, acho importantíssimo a questão do gênero. Mas só não dá para negar aí. É importantíssima a questão do gênero, estava voltando assim. Desculpa, só completando também o pensamento, assim, quando, né, também a Roberta coloca, né, então a sociedade, ou ela é maternal, como é que você colocou? Paternal, ou é pátria, mátria ou pátria, não é, tem que ser a frágil. Mas, para chegar nesse outro lugar, o que é que tem que acontecer? A mulher tem que entrar e se colocar para criar uma nova forma de se relacionar, porque hoje em dia a mulher ela vem ocupando o espaço, mas enquanto ela de fato não ocupar esse espaço e mudar os nossos hábitos, a nossa cultura, o nosso comportamento, a gente não vai chegar nesse outro lugar. Ele não vai sair de uma estrutura em que o homem tem a palavra final e ele é o que conta a história, ele é o narrador da história do seu ponto de vista, e ele tem o poder econômico, então ele tem o poder político, e a história, a memória da nossa história é narrada por homens. Então, na hora que a mulher não fala, ei, eu também tenho uma história para contar e eu vou contar, dá licença, aí sim começa a mudar uma estrutura familiar, uma estrutura política, para se chegar num outro lugar, porque também não é trocar 6 por meia dúzia, não é isso. É se chegar em outro lugar, mas se a mulher ficar sentada, quieta, calada, aí nada muda. Eu concordo inteiramente com você, Laís, assim, ipsis literis, gênero e número, né? Em gênero e número. Eu concordo totalmente. O que eu estou reivindicando aqui, assim, primeiro só fazer um esclarecimento. Quando eu falo do estranho e do familiar, do feminino e do masculino, eu não estou falando não dá nem para coincidir com o Yin e Yang, embora adore a cultura oriental, tudo. E tampouco dá para dizer que eles se complementam, porque o que eu estou reivindicando é o contrário. É uma tensão insuperável. É uma tensão. Só que essa tensão não é ruim, é maravilhosa. Porque ela é a fonte do desejo e da ação para dar conta do que a vida está pedindo. Sem essa tensão, quem que estaria hoje, fim do horário do trabalho, se enchendo o saco para vir o César Pinheiro,
ou de metrô, sei lá o quê, né? Pegar trânsito, vai ficar ouvindo falar desse negócio de feminino, né? É só porque a gente está tomado por essa tensão insuperável, porque são experiências totalmente distintas e a gente vive as duas ao mesmo tempo, né? É só que a gente vive essa tensão que te obriga a buscar e a criar sentido, que a gente pega em vez de ir para casa, dar uma bela, de descansar, uma namorada, sei lá, qualquer coisa, né? A gente vem para cá, morrendo de cansaço, vem, a gente vem para falar, aceitando normal, vocês vêm para ouvir, para conversar, né? Já não passar a palavra, né? Então, assim, só queria fazer essa... E a outra coisa, assim, que eu não acho que a gente vai chegar lá. É outra coisa assim, que eu penso, né? Não sei como é que vocês vão ver isso, mas eu não acho que tem lá nenhum para chegar. Eu acho que essa é uma luta constante, é uma luta entre as forças que buscam essa conservação da vida e as forças que buscam a conservação do status quo. Claro que não é branco e preto, tem todo tipo de força. E o sabor da vida é toda essa luta, ela não acaba nunca, nós vamos chegar lá. Quem acreditava que fosse chegar eram as religiões monoteístas, né, que nos prometiam o paraíso ou o inferno. Você chega ou no paraíso, chega no inferno. Não vai chegar lá coisa nenhuma. Eu acho que essa é uma coisa muito legal da contemporaneidade, que a gente se livrou dessa alucinação de chegar lá, de um lar idealizado, que tanto existia na militância comunista, de esquerda em geral, quanto existia na contracultura também. Sociedade alternativa lá, né? Dos irmãos, né? Se amando e tudo, então. Eu acho que a gente se livrou desse troço, mas a gente não para de cair nele também de novo, eu paro muito, né? Então essa também é uma luta contra o inconsciente. Quando a gente chega no lar, o lar revela o outro lar. Quando chega no lar já está tudo agitado por outras forças, e do lado não faz mais sentido. E graças a deuses, né? Graças aos deuses. Alguém tem alguma pergunta? Nós temos ainda uns 10 minutinhos antes de encerrar. Né? Algum garoto em crise? As garotas saíram bem, né? Tem algum microfone rolando por aí? Vamos ter uma pergunta lá atrás e uma pergunta da TT. A gente faz as duas, já passa a palavra para cá. Não? Você precisou falar? Essa é de óculos. Você mesmo. Eu? Você não pediu falar? Eu? Ai, você. Lá tem, senão eu passo o meu microfone mesmo. Então, eu acho que eu tenho que discordar, né? Mas sejamos objetivos, tá? Desculpa. Então, estamos no nome dela, mas o fato que você falou que não chegaríamos a um fato nenhum, né? A Sueli? Que não chegaria. Sim, porque a vida é constante mudança, então a gente. Exatamente. As coisas vão mudando, então. Que era antes, por exemplo, teve mudanças para se tornar agora. E por que não teria mudanças mais à frente? Por que eu falei que não vai haver mudança. O que eu falei sim, mas também faz parte do inconsciente colonial achar que tem um lar que a gente vai chegar, Não. e nesse lar não vai mais ter essa tensão, e não vai mais ter essa turbulência, e não vai ter o que criar melhor, de forma melhorada, as coisas se tornar menos tensas do que são agora. Entendeu? Então, eu acho que tem sim um lar, que vai ser esse lar, não vai ser assim. Na minha opinião, eu acho que sim, que é possível sim. Isso está progredindo para chegar, de alguma forma, a uma mudança, porque senão não faria sentido. Não, eu não falei de que não há mudança. A mudança o tempo inteiro, e mudar é criar, e criar é o objetivo de uma vida. Não para nunca. Só que não chega num lar idealizado, onde as pessoas se melhoram para ter essa luta. Não, mas essa mudança, sim, que pode ser essa mudança que não tem essa função do modo que seja agora. Então, como as coisas estão sempre mudando, por que não vai chegar aquele lar, não que é o lar definitivo, mas um lar melhor do que seria um carro? Não, eu entendi o que você quer dizer. Você quer dizer que a realidade, nesse momento, ela está extremamente tensa, eu concordo com você. A gente está vivendo um momento extremamente frágil, perigosíssimo, né? Muito, muito frágil, internacionalmente.
Né? Concordo com vocês. É que quando eu estava... Sim, mas quando eu estava falando de tensão, eu estava falando dessa visão, falando o que, por exemplo, no caso que nós estamos vivendo, o que essa tensão produz no teu corpo. O que teu saber do corpo tem a dizer sobre essa tensão? E o que esse saber do corpo tem a dizer sobre a tensão? O que ele encontra nas palavras que a gente dispõe, nas visões de mundo que a gente dispõe, nos comportamentos que a gente dispõe, para exatamente agir de modo a deslocar essa situação. Então, a tensão é entre o que a gente dispõe e os efeitos desse estado de coisa no nosso corpo. O que eu acho que tem que ser conquistado para poder driblar o inconsciente colonial, que nunca acaba de ser driblado, né? Essa é uma luta de uma vida, implica em estar tentando desenvolver o mais que a gente puder essa capacidade desse saber do corpo que lê as coisas pela reverberação do estado de coisas no corpo e que é isso, essa tensão entre isso e o que você dispõe para dar conta que te obriga justamente o que você está reivindicando, que eu concordo, a criar, e essa criação não existe senão quando ela se dá, quando ela faz um corte na realidade, que não adianta ficar viajando na maionese, né? Quando qualquer ação ou palavra... Mas, por exemplo, quando eu não entendo, por exemplo, já viajou na maionese, porque... Deixa eu só... Eu entendo sim. A gente só precisa passar a palavra para outras pessoas para não virar um debate de dois. Eu acho que a grande questão que você está trazendo, que é interessante, é crer que esse lá é realmente um fruto de uma transformação. Sim, exato. Só que isso passa por uma perspectiva que demanda uma série de outras premissas que vêm de um otimismo, de um olhar, de uma esperança e de tantos outros fatores. O que a Sueli está colocando é que não necessariamente esse lá tem que ter essa relevância para ser lá, porque ele não importa existir como lá. Nossa, agora quase fiz o mesmo termo que ela. Mas, de qualquer maneira, não, deixa só a gente passar a palavra, porque eu acho que a gente vai concordando. Mas é o que você está falando. Se você quer passar a palavra, então você passa a palavra. Eu preciso do microfone. Não precisa do microfone. É legal, você acredita no lar. E eu acredito na vida. E tudo bem. A gente acredita. Eu acredito no poder de transformação da vida e de pressão que ela faz para nos obrigar a criar. E aí, nesse sentido, eu sou otimista. Para, aqui, André, por favor. Eu acho que essa tensão é exatamente a potência do que a Sueli está falando, que é isso que mobiliza o próprio existir. É exatamente essa tensão da não concordância, de uma certa necessidade da gente se manter quieto. Bom, vamos lá. A gente está falando aqui de palavra. Eu fiquei pensando que tem algumas palavras que assumem conceitos que são, inclusive, eu tenho medo de estourar, eu falo muito alto, mas enfim, que assumem conceitos construídos na sociedade, culturalmente, enfim. Eu queria, na verdade, deixar essa provocação, se alguém quiser falar sobre isso. Eu trabalho com notícia e, em certa medida, com a história das pessoas, né, diariamente na rua e tudo mais. E teve uma vez que o tema mulher, e aí questão de gênero mesmo, me é muito caro. Eu procuro tentar, nas minhas reportagens, trazer a mulher para a rádio onde eu trabalho. E acabei caindo na questão de violência sexual. Fiz... Oi? Pesadíssima. Pesadíssima. Fiz uma matéria, e essa matéria gerou o que outras mulheres viessem me procurar. E aí eu tive um depoimento sofridíssimo para mim, para eu pegar esse depoimento sofrido, de uma mulher que foi violentada e quando ela foi na delegacia, ela teve um reforço de comportamento terrível de culpa, que é uma das palavras que eu acredito que tem um conceito feminino, infelizmente. E ela teve esse reforço de comportamento e ela disse para mim, no depoimento, porque a culpa, no final das contas, foi minha. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não, a culpa não foi sua, tal. Por que eu estou dizendo isso? Quer dizer, é um conceito de culpa atrelado à mulher, atrelado à fragilidade, e inclusive quando homens apresentam o conceito de culpa, nós dizemos, que eu já ouvi,
nossa, que comportamento feminino, né, ter essa culpa. Então é a mãe que tem culpa, é a mulher que é violentada que tem culpa. Isso ficou muito forte em mim, portanto, acredito que de tudo isso que foi falado, também tem essa construção cultural importante para modificar o conceito de palavra. É isso. Deixa eu passar para a Carol. Carol é jornalista também. Claro que ele escreve jornal, é jornalista também. Mas é escritora e escreve num veículo. Então, para você, essa relação com esse cotidiano via palavra também é muito forte. Estávamos comentando lá no camarim sobre um artigo que você escreveu e o nível de força e imediatez que a repercussão causa, né? Que é absolutamente incontrolável. Assim. Ou seja, tanto a palavra que nos é conduzida como uma forma de expressão e de conceito, por outro, como a palavra que muitas vezes a gente usa sem perceber, não tocar mais, que a gente acaba usando sem perceber, determinando ao outro esse conceito sobre o outro. Como é a sua experiência no jornal em relação a isso? Não sei se eu vou responder a tua pergunta, mas não, eu achei interessante a tua colocação, porque a gente, não sei, vai parecer antipático isso que eu estou dizendo, mas várias mulheres reforçam muito essa coisa cultural e entram muito nessas categorias, e agora, quando falou isso, né, é bastante sintomático. Inclusive, eu ia recomendar para todos um documentário francês que se chama La Domination Masculine. Não sei se a Larissa viu esse documentário. Que é muito... É um documentário francês, eu não me lembro de quem é, mas deve ser achado. Uma das coisas que mais me chama é que eu acho que tudo isso que a gente está falando, 80% é cultural. Assim, eu não acredito muito nessas teorias, os homens caçavam e as mulheres colhiam frutos, então a mulher acha as coisas mais fáceis no supermercado e tal. Não, isso não tem essa teoria. Isso é ótimo. Mas vai dizer, eu não acredito muito na biologia dessas coisas. Mas, enfim. Então, uma das coisas que aparece nesse documentário é muito incrível. A pessoa vai numa loja de brinquedos e é totalmente setorizado, os brinquedos para meninas, os brinquedos para meninos. Tudo para menina é rosa e não sei o que, e princesas, as princesas foram E aí tem uma parte até que o documentarista lá vai no setor de fantasias para crianças e para menino tem astronauta, cowboy, não sei o que, é uma variedade incrível, assim, para menina é só princesa ou Branca de Neve, ou sei lá o que. Então, como isso é bizarro, assim, que até, tipo, os brinquedos dos meninos estimulam mais a imaginação do que das meninas, e vários desses brinquedos femininos são, tipo, reproduções de atividades domésticas, assim, a vassourinha, o fogãozinho, não sei o quê. Eu acho muito assustador. E eu fico feliz que eu ganhei carrinhos e dinossauros quando eu era criança. Então, feliz! Então, se vocês são mães, por favor, não continuem com isso. Gente, daria para a gente ficar aqui mais a noite inteira, né? Mas são 10 horas, a gente precisa reciclar. Muito rapidinho. Eu ia só. A gente vai passar depois para a gente finalizar, mas tem que ser uma família. Alguém dá direto, por favor. Só sobre o seu comentário, não sei se é o nome, sobre culpa e esse. Para mim, tem duas palavras que não sei direito qual a relação entre elas, mas elas têm algumas semelhanças, que são a palavra culpa e a palavra responsabilidade. E tem uma carga de um reencontro do machismo que põe nossa mulher, a princípio, partindo do princípio de que ela tem essa fragilidade, que ela tem essa impotência, e a culpa é um meio de você reforçar isso. Se uma pessoa, um exemplo bem tosco, se você quebra um vaso
e você pensa, eu sou culpada pela quebra do vaso, você bota isso de forma como se isso fosse irremediável. Quebrei o vaso, vou ficar me punindo e não tenho que fazer em relação a isso. E ao homem, que é quem já tem essa potência, etc., que é reforçada pela sociedade machismo, vem a responsabilidade. Você quebrou o vaso. Como você vai agir em relação a isso? Porque você pode, você deve. Então, é isso. É uma coisa que vem culturalmente e que essa palavra é usada para manter esse poder e manter esses comportamentos padrões. Vamos para a gente poder encerrar? A última palavra. Bem rapidão, quero só agradecer, então, você que está adiantadão a hora, é sempre bom ouvir, encontrar, né? Acho que tem um amigo que é juiz da justiça restaurativa, que é um novo tipo de justiça, ele fala que a coisa mais difícil, mas que o passo, é o encontro verdadeiro entre as pessoas. O encontro com o terror, com a paixão, com o ódio, com o amor que o outro causa, ele dá com isso. Ele fala que se fazer justiça, eu acho que quando a gente fala de feminino, masculino, a justiça tem a ver com a justa medida, né? Qual que é a justa medida para a gente viver? A justiça o quê? Restaurativa. Que em vez de você, tipo, o moleque rouba, em vez de você dar pena, você chama o moleque que roubou, e a casa que foi roubada, coloca para conversar, e tentar resolver resolução de conflitos pelo encontro, pela conversa, e não pela punição, né? Então, acho que a gente possa se encontrar de maneira, para viver de maneira pacífica e justa, assim, justa medida. Acho que isso, assim, não tem muito mais o que falar. Que a gente consiga se encontrar verdadeiramente, assim, lidar com a diferença real e a diversidade real de maneira mais justa e pacífica. Isso. Obrigada a todos aqui, Monstrona. Obrigada, Rui. Obrigada, César. Obrigado. Palavras finais. Palavras finais. Não, eu não sou boa em palavras finais. Faz conta que é o fim do teu livro. Não, pois é, justamente é por isso que eu escrevo. Quando eu estava no colégio, eu fugi da minha própria formatura. Sei lá, na faculdade eu larguei cadeiras porque tinha que apresentar trabalho lá na frente. E agora, essa vida. Não, uma delícia falar sobre esse tema e, na verdade, fica para mim desse encontro, até com esse desfecho da palavra culpa, né, assim, que está grudado na mulher, né, assim, culturalmente, como é que a gente faz para desgrudar? Fica aqui uma reflexão que é para que cada um, tanto faz o gênero, o homem ou a mulher, mas que a gente faça uma reflexão dos nossos atos cotidianos mesmo, para que a gente mude, né, a nossa rotina. E aí, enquanto artista, é muito difícil isso, porque enquanto artista, na hora da criação, você não pode escrever um livro, mas então eu tenho que colocar uma personagem feminina, porque não tem personagens femininas. Não, o fluxo da criação é do desejo, não existe essa programação. Então, ao mesmo tempo, não custa nada também, uma vez feito um olhar externo, o que é essa obra no todo, no momento histórico que a gente se encontra? Quem somos nós hoje? Né? De onde a gente está vindo, para onde a gente está indo, de fato? Né? Não vamos chegar um dia em algum lugar, esse lugar não existe, mas estamos caminhando, o que interessa é caminhar. Mas então a gente tem que saber olhar de fora. Quando a gente olha de fora, a gente percebe pequenas pegadinhas que a gente se coloca e que não custa nada, se deslocar disso, né? Acho importante, ou seja, ter consciência, tomar consciência. O artista ele tem que ser inconsciente, mas em alguns lampejos de consciência, porque eu acho que ele catalisa alguns momentos da história, né? Ele agiliza alguns momentos, né? Talvez os 4 séculos, em 4 minutos, pronto, resolveu tudo, né? Então, acho que esse é o poder do artista. Então, é a consciência. Obrigado, querido.
Felipe. Eu não vou concluir nada, mas eu queria só também não deixar no ar, assim, pelo menos da minha parte, como resposta aos comentários de vocês duas, não para trazer nenhuma solução, explicação nem nada, mas acho que foi bom você ter trazido isso, porque a questão da violência sexual ela é muito, muito mais ampla do que a gente imagina, né? Porque ela não está só na violência concreta, desses casos que você colhe os testemunhos, né? Mas existe um verdadeiro pavor na mulher frágil em relação à sexualidade masculina, exatamente pelo medo dessa violência, né? Então, acho que esse é um tema que merece todo cuidado. E a culpa é tóxica, né? É totalmente tóxica, e a culpa é um dos elementos fundamentais do consciente colonial. Então tem que exorcizar a culpa. Agora, eu não tinha pensado, você colocou, você encontrou muito mais, não sei se você entende bem, mais culpa na mulher que no homem, ou se você quis dizer que quando há um estupro, ou coisas assim, ou violência sexual, não só o marido atribui a culpa à mulher, mas ela chega na delegacia e de novo ela é chamada de vagabunda e a culpa é dela, né? Acho que era disso que estava falando. Porque a culpa em si, como esse dispositivo tóxico, horroroso, que paralisa tudo, nojo, que é próprio do inconsciente colonial, que vem do poder da Igreja Católica, da Inquisição, tudo isso vai para um pacote só, né? Essa culpa aí, ela está tanto nos homens quanto nas mulheres, não no quesito sexual, né? Eu vejo no meu consultório, além de outras coisas, eu pratico psicanálise, assim, há muito tempo e gosto muito. E eu vejo os homens que eu atendo, a culpa é muito mais fluida, desculpa a expressão, nos homens que nas mulheres, porque o tipo de subjetividade que é requerida ao homem é uma exigência da ascensão social, de produção, ou se chamarem de responsabilidade, que faz com que seja até mais comum ele interpretar a sua potência real, dar esse modelo, essa exigência, como uma coisa impotente, inferior e ser completamente cacumido de culpa. Mais do que as mulheres. Mas nesse setor, você tem razão, né? Obrigado. Muitíssimo obrigada, porque eu adorei ter conhecido as outras três, vocês que estão aqui, tudo para conversar, porque achei muito legal, porque cada uma pegou uma perspectiva bem diferente do outro. Isso eu achei muito gostoso. Obrigado a todos. Eu preciso fazer 2 anúncios. Amanhã nós temos outro encontro. É um encontro diferente, não é um encontro de discussão, mas alguns escritores que estão no projeto Puzzle virão para cá para fazer uma palestra fictícia sobre livros possíveis criados por escritores reais. Essa é a provocação que eu fiz a eles. E o segundo anúncio é explicar por que eu estou sentado aqui, que não deveria. Eu tinha convidado a Cris Couto para vir fazer essa mediação, mas ela teve um compromisso de ultíssima hora, e aí, graças a Deus, eu pude estar aqui. Ou deuses. Prefiro também. Prefiro bem mais. Então, de qualquer forma, obrigado a todos por terem vindo. São Paulo é sempre complicado chegar, então a gente precisa agradecer isso sempre. Eu mesmo para que vocês continuem estimulados a vir. Obrigado ao Sesc, obrigado ao André, obrigado ao Sesc Pinheiros. Até o próximo encontro.